Fala, meus santos, graça e paz. Estamos no ar e hoje com um cenário diferente, hein? Para você que está nos vendo aí pelo YouTube, veja esse cenário natural aí que Deus nos proporcionou hoje. Hoje nós estamos gravando aí de um cenário natural, essa natureza atrás de nós aí, esse presente do Pai que Ele nos proporcionou. Então hoje, irmão, nós estamos iniciando nosso estudo sobre o livro de Mateus. Então eu te convido a você puxar aí a sua Bíblia, a você pegar o seu café e vamos junto comigo nessa. Vamos estudar um pouco sobre o livro de Mateus. Nós vamos se aprofundar onde cada podcast, a cada vídeo, nós vamos nos afundar um pouco mais aí, avançar cada capítulo para a gente estar estudando aí sobre o livro de Mateus. E para iniciar eu te convido, se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui do YouTube, já clica aqui embaixo, já dá um like aí também para mostrar que esse vídeo é relevante, para que o YouTube possa estar enviando esse vídeo, mostrando aí nas pesquisas para mais gente, para que mais pessoas possam ser edificadas também. Você que está ouvindo pelo podcast, dá um seguir aí também, compartilha com seus amigos para que possa ser levada essa palavra para mais pessoas. Nós vamos então estudar o livro de Mateus. Para a gente iniciar, nós vamos iniciar com uma introdução. Então eu fiz um resumo do que a gente deveria aprender, o que é importante sobre este livro. Então a primeira coisa, para que a gente possa entender as escrituras, entender o que foi escrito, o que o autor quis dizer também sobre aquilo, naqueles versículos, naqueles capítulos, nós devemos entender quem escreveu, em que tempo foi escrito, para quem que for escrito, que aí vai nos revelar muitas palavras que são usadas, a maneira de interpretar esse texto nos diz muito a respeito. Então, a primeira coisa sobre o autor. Primeiro, o autor é anônimo. Como assim anônimo? Não é Mateus? Sim, nós acreditamos que foi Mateus, porque é o Evangelho de Mateus. Mas o que eu digo é anônimo porque ele não se revelou dizendo que ele era Mateus. Não é que nem as cartas que a gente vê o apóstolo Paulo falando. Não, eu sou Paulo, um dos apóstolos e tal. Mateus ele não se identifica. Nós sabemos que foi ele, mas dentro do texto ele é anônimo, porque ele não se identifica como ele sendo Mateus. Quem era Mateus? Mateus foi um cobrador de impostos. Ele foi um dos discípulos, mas ele foi um ex-cobrador de impostos. O que era um cobrador de impostos naquela época, para você entender, irmão? Um cobrador de impostos daquela época, ele era o mesmo que um político corrupto de hoje. Então ele era odiado por todos. Ninguém gostava dele, porque ele era corrupto, porque ele era político, porque ele roubava o dinheiro do povo, porque ele cobrava mais do povo. Então esse era o cobrador de impostos. Esse era o papel que Mateus fez antes de virar um discípulo de Jesus, antes de conhecer Jesus. Então esse foi Mateus. A data que esse livro foi escrito, acredita-se que foi entre 30 e 40 anos depois de Cristo. Então ele relatou aí por mais ou menos 10 anos aí, ele relatou tudo aquilo que ele presenciou, aquele que ele viu, sendo discípulo de Jesus. Para quem que foi destinado? Quem que eram os leitores desse livro? Esse livro ele foi destinado principalmente para os judeus e para a igreja. Então você vai ver que a forma que é escrita, ele escreve diretamente para os judeus. Tanto que quando você lê aqui, você vê que ele fala sobre o reino dos céus. E nos outros evangelhos, você vê eles falando reino de Deus. Por que essa diferença? Por que ele fala reino dos céus e por que Marcos fala reino de Deus? Porque os judeus seguiam as leis. E uma das leis é não usar o nome de Deus em vão. Então veja que Mateus se preocupou em não agredir os judeus. Ele queria converter os judeus, ele queria mostrar para os judeus quem era Jesus, mas ele não queria agredi-los. Porque se ele falasse o reino de Deus, cada vez que ele falasse isso, ia ser uma agressão para os judeus, porque os judeus iam falar que ele estava usando o nome de Deus em vão,
Porque imagine alguém que não acreditava que Jesus era o Messias. E aí, de repente, vão ler uma carta e alguém está explicando quem foi Jesus, mas usa o nome de Deus em vão. Eles não iriam acreditar, ou eles não iriam se sentir confortável em continuar lendo. Mas aí Mateus se preocupa nisso, ele não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus, reino dos céus. Que aí não se torna algo agressivo para os judeus. Por isso que ele é um livro destinado principalmente ao povo judeu. Cada livro ele foi escrito para um povo diferente, por isso que ele é escrito com uma linguagem um pouco diferente, uma linguagem literária um pouco diferente. Mas ele foi direcionado direto para os judeus e claro que para a igreja em si, para toda a igreja de Cristo, né? Nós como um todo. Outra coisa é o estilo. Qual foi o estilo literário do livro de Mateus? Nós temos livros que são livros proféticos. Temos livros que são livros sobre a criação, históricos, que narram alguma história. Então, o que foi o livro? Qual é a vertente, qual é o significado do livro de Mateus, literário dele? O livro de Mateus, ele é um evangelho. O que é um evangelho? A boa notícia. Então ele é exatamente a boa notícia. Ele é exatamente como se fosse um boletim jornalístico. Você lê o livro de Mateus, é como se fosse um boletim jornalístico, onde ele vai contando histórias, vai dando notícias, vai mostrando fatos que aconteceu. Porque são fatos baseados em coisa que Mateus viu, em coisa que ele presenciou, ou em coisas que ele soube que aconteceu e ele investigou para ver se era verídico, ele investigou os fatos e aí conseguiu concluir aquela história, como se fosse um jornalista publicando a sua matéria. O livro de Mateus ele é como se fosse um boletim jornalístico contando as boas novas, contando as boas notícias de Cristo. Esse é o livro de Mateus. Qual que foi o foco que Mateus seguiu? O foco principalmente foi no que Jesus disse. Porque se você for ver, cada escrito, Mateus, Marcos, Lucas, eles focam em alguma coisa um pouco diferente. Um foca naquilo que Jesus fez. Mateus foca naquilo que Jesus disse. As palavras de Jesus. Tanto que ele, durante o livro de Mateus, ele descreve 5 sermões que Jesus fez. Então ele foca principalmente nas palavras de Jesus, naquilo que Jesus falou para aquele povo naquele tempo. O objetivo desse livro de Mateus, primeiro, é mostrar que Jesus é o Messias. É mostrar para os judeus que Jesus era o Messias. Porque eles estavam esperando o Messias, mas o Messias que eles estavam esperando vir era um Messias político, era alguém que seria político, que viria e ia revolucionar aquela época. Alguém que iria colocar a espada na mão deles, alguém que iria para a guerra com eles, alguém que iria mudar o cenário político. Eles estavam esperando o Messias político. E aí Mateus mostra quem é o Messias, que Jesus é o Messias que veio. O objetivo é falar sobre o reino dos céus. Como a gente falou, ele não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus. Então o objetivo é apresentar para os judeus o reino dos céus. Ele traz relatos do Antigo Testamento. Isso é interessante também, porque ele está falando para os judeus. Os judeus acreditavam muito no Antigo Testamento, nas leis. Então ele traz o Antigo Testamento e coloca pedaços. Quando a gente lê Mateus, a gente vê referências a livros escritos no Velho Testamento. A gente vê referências para Isaías, referências para vários outros livros que estão lá no Antigo Testamento. Ele traz profecias do Antigo Testamento e mostra que elas estão se cumprindo aqui no Novo Testamento com a presença de Jesus. Então ele faz isso para trazer argumentos para que o povo judeu acredite naquilo que ele está falando, para embasar aquilo que ele está falando.
Então ele traz relatos do Antigo Testamento, ele traz esse cumprimento das promessas. Então ele cita várias promessas do livro de Daniel, Isaías, ele traz as promessas e mostra elas se tornando realidade para que o povo judeu acreditasse. E ele ensina então essa cultura do reino dos céus, né? Ele mostra o que é a cultura do reino dos céus, que é o reino de ponta cabeça, o reino invertido, que era totalmente ao contrário do que os judeus acreditavam. Então ele traz aquele reino que quem quer ser o maior que seja o menor. Então ele mostra um reino totalmente ao contrário das bem-aventuranças. Ele mostra bem-aventuranças que é totalmente ao contrário da lógica do povo, da lógica da cultura da terra. Então ele traz essa cultura dos céus para tentar ensiná-los. E o livro ele é dividido em basicamente 5 partes. A primeira parte do livro, que é do capítulo 1 ao 3, ele conecta com o Antigo Testamento. Ele cita toda a genealogia de Jesus. Ele cita de onde que Jesus veio, ele fala de Abraão, de Davi. Então ele faz uma conexão entre o livro e as coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Ele traz essa conexão. Então ele começa falando do Antigo. Por isso que ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Ah, ele é o primeiro livro porque foi o próximo escrito? Não. Ele não foi o primeiro evangelho escrito de Mateus, Marcos, Lucas. Marcos foi escrito antes de Mateus. Só que por Mateus ter essa pegada de trazer uma conexão com o Velho Testamento, ele foi o primeiro livro que foi colocado porque ele segue uma sequência certa. Terminou o Velho Testamento, já entra ele, porque ele já está... É como se fosse uma continuação de um livro. Por isso que ele foi colocado antes, sendo que ele não foi escrito antes. Marcos foi escrito antes que ele. Mas por ele ter essa conexão com o Velho Testamento. A primeira, nós temos a introdução, então, que é do 1 ao 3. A primeira parte, que é do 4 ao 7, ele anuncia, então, o reino dos céus. Ele mostra o reino dos céus para os judeus. Ele traz essa pegada de dizer o que é o reino dos céus. A segunda parte, que é do 8 ao 10, então ele faz a demonstração do reino. Então, primeiro ele diz o que é o reino, depois ele demonstra na prática o que é esse reino dos céus. A terceira parte que a gente vai ver, que é do 11 ao 13, ele mostra qual é a reação das pessoas com a mensagem do reino. Então ele mostra o que as pessoas acreditaram, porque existiam três níveis de pessoas. O primeiro nível de pessoas, que são as positivas, são aquelas que, sim, Jesus é o Messias. Existe o segundo nível, que são aquelas neutras. Será que Jesus é o Messias? Jesus é o Messias? Então, aquelas que ficaram na dúvida. E o terceiro nível de pessoas são aquelas que são as negativas, aquelas que não acreditavam. Não, Jesus não é o Messias, porque elas esperavam Jesus, um Messias político. E como não veio um Messias político, elas desacreditavam que ele era o Messias. Daí nós temos a quarta parte, que é do 14 ao 20, que é as expectativas sobre Jesus. Então eles criam expectativas em cima de Jesus. O que Jesus ia fazer? O que ia acontecer? Ah, ele é o Messias? Então vamos ver o que ele é capaz de fazer. Então eles criam expectativas sobre ele. E a quinta parte, que vai do 21 ao 28, os reinos entram em conflito. Ele mostra o conflito entre os reinos, onde ele mostra a sua morte, onde ele mostra o fim dos tempos, tudo mais. Então essas são a divisão do livro de Mateus, onde a gente vai estar estudando a partir de agora cada capítulo um pouco mais aprofundado, cada capítulo mostrando o que está falando ali. Antes disso, eu te peço, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Amanhã nós vamos iniciar o capítulo 1, então fique ligado com a gente aí, não perca nenhum capítulo, porque você vai se aprofundar e vai ser enriquecedor para você. Então o que eu peço para você? Pega um papel, pega uma caneta e anota. Tudo que eu falei hoje aí, volta o vídeo aí e vai anotando coisa por coisa. Pega a caneta, anota, porque isso vai ser muito importante para quando você precisar, você pode ir lá buscar a tua anotação que você vai lembrar. Vai ser edificante para a sua vida. Então anote tudo que vai ser muito importante. Deus abençoe, graça e paz e até amanhã.